gente. Bom, a nossa aula é sobre relações ecológicas, tá? Mas, antes mesmo de falar sobre relações ecológicas, a gente precisa falar sobre os níveis de organização, certo? Que vai, do menor, que é o átomo, até o maior, que é a biosfera aqui, certo? Então, o que acontece? O átomo, ele é a menor partícula da matéria, né? Pelo menos é assim que a gente entende. É óbvio que em química vocês vão ver que ainda existem partículas menores do que prótons, nêutrons e elétrons que formam o átomo de qualquer elemento que exista na Terra, certo? E no universo. Bom, o átomo, então, ele vai formar a molécula, tá? Que nada mais é do que um arranjo de átomos, certo? Eles se arranjam de tal forma que se transformam em várias substâncias que nós temos no planeta e no universo, tá? Sempre das mesmas substâncias químicas que surgem as moléculas. Essas moléculas, elas vão se arranjar e vão se transformar nas organelas, que estão presentes no citoplasma das células procariontes e eucariontes. São mitocôndrias, complexo de Golgi, que vocês vão estudar no segundo ano, né? Com mais, vamos dizer assim, minúcia, né? Vocês vão, o ano que vem, ter essa matéria, mas já tiveram no sétimo ano, mas vão ter com mais detalhes, certo? As organelas, por sua vez, formam a célula, que é a unidade funcional, genética e estrutural dos seres vivos, tá? Todo ser vivo é formado de células, seja eucarionte, que é a mais, vamos dizer assim, é a célula mais evoluída, seja procarionte, que é a célula menos evoluída. Essa célula, ela vai formar os tecidos, tá? O tecido nada mais é do que um grupo de células com as mesmas funções que desempenham no nosso corpo, no caso, e de qualquer outro ser vivo, certo? Aí esse tecido, ele vai formar órgão. Um órgão, são tecidos que trabalham em prol do mesmo objetivo, né? Então nós temos o nosso corpo, no caso nós que somos seres mais complexos, né, animais, então nós temos uma quantidade de órgão maior, por exemplo, né? Esses órgãos, eles vão formar um sistema. Então nós temos sistema cardíaco, sistema respiratório, né? E todos esses sistemas juntos vão formar o organismo, certo? Bom, e esse organismo vai formar uma espécie. Espécie nada mais é do que o conjunto de indivíduos semelhantes, tá? Que ocupam e que podem se reproduzir, ocupam uma mesma região e podem se reproduzir, certo? Essa espécie, ela vai formar, né, todas elas, uma população, que são essas espécies que habitam a mesma região geográfica. Então, a gente aqui, por exemplo, tem a população de seres humanos, certo? Bom, a comunidade já são seres de diferentes espécies que coabitam a mesma região. Então, por exemplo, na minha casa tem uma comunidade. Por quê? Porque tenho gatos, cachorros, tenho seres humanos, tenho outros seres que eu não vejo, insetos, né? Então, isso é uma comunidade, porque são seres que coabitam a mesma região. E aí as comunidades, elas vão formar um ecossistema. O ecossistema é quando se reúnem fatores bióticos e abióticos. Nós temos tanto grandes ecossistemas, como, por exemplo, o mar, né, o oceano, a floresta, né, porque lá tem fatores bióticos, que são os fatores vivos, e os abióticos, que são os fatores não vivos. Então, isso quer dizer que nós temos um grande ecossistema. Ou posso ter também num terrário, como a gente ia fazer, né, que eu levei aí e mostrei para algumas salas, nós também temos um mini ou micro ecossistema, porque lá dentro eu tenho fatores bióticos vivos, plantas, e fatores abióticos, né, que é a água, o solo, as pedras, certo? E aí o ecossistema, ele vai formar
a biosfera? A biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta que podem abrigar vida, certo? Então, o planeta Terra é uma grande biosfera, tudo bem? E é a única que nós conhecemos aqui, principalmente no planeta Terra, tudo bem?